boa tarde, motorista de aplicativo. Aqui quem fala é Fuad Salamene. Como prometido a vocês, estamos aqui com o nosso segundo entrevistado do nosso quadro Política na Rua, certo, pessoal? Hoje nós estamos aqui com o Capitão Contar. O Capitão Contar é o militar do Exército formado nas Agulhas Negras, né? E está aqui candidato a governador do estado do Mato Grosso do Sul. Capitão, eu vou deixar a Sônia fazer as entrevistas para você. Sou o motorista da rodada, okay, né? Eu vou pedir permissão para te dar prosseguimento aí nessa entrevista. Tá? Permissão concedida. Então, tamo lá, então, capitão. Pé na tábua. Vamos lá. Boa tarde, capitão, né? Como que o senhor prefere que chame? Olha, Sônia, todo mundo faz essa pergunta para mim. Eu digo para você, me chama de capitão. Sabe por quê? Capitão é para sempre. E deputado eu estou. Candidato também, é temporário. Mas capitão é para sempre, igual o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vai ser eternamente capitão também, né? Independente do posto, né, onde a gente estiver aqui, qual cargo tivermos. A gente, quando está na carreira militar e se elege, você vai para reserva. E aí você não é mais promovido. Então, continua no último posto, né? Com todas as prerrogativas e tal, porém, na reserva. Ah, sim. Então pode chamar de capitão que vai estar 10. Ah, ok. Capitão, conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória que levou também para a política, né? Quem é o Capitão Contar? Olha, Sônia, né? Uhum. Sônia, eu desde muito novo sempre quis ser militar. Eu morava perto do quartel, Fuad. Não sei se você já serviu o exército. Sim, também, mas serviu o exército. Cara, eu achava o máximo pegar a bike, andar lá no meio dos acampamentos onde o pessoal fazia treinamento. Eu gostava de pegar munição, sabe? O cartucho só que sobrava ali no chão, aquelas latinhas de acampamento, coisa de guri, né? Adorava ir na área militar e ficava me imaginando um dia podendo servir. Eu desde jovem também escutava a canção do Exército, canção da Marinha, canção da Infantaria, adorava ir no Nacional. Então isso sempre foi assim o que eu quis pra minha vida, né? Ser militar. Só que para você entrar nas Forças Armadas tem que esperar fazer os 18 anos. Apesar de eu não ter estudado em colégios militares, né, porque meus pais não são militares e tal, eu estudei muito e passei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica lá em Campinas, né? E depois de 5 anos, né, na formação, fui declarado aspirante oficial do Serviço de Intendência, tá? Lá na AMAN. E aí vim, né, nessa oportunidade eu pude escolher a primeira cidade que eu fui servir. E aí eu escolhi Campo Grande, que é a cidade onde a minha família tem história, meu pai, minha avó, minha bisavó, todo mundo aqui é de Campo Grande. Inclusive o fundador da cidade, o Zé Antônio Pereira. Eu sou tetraneto, né, ou tataraneto do Zé Antônio Pereira. Então eu escolhi Mato Grosso do Sul para servir nessa primeira unidade e acabei ficando aqui praticamente até os dias de hoje. Só saí em 2017 para fazer uma pós-graduação na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Então praticamente a minha vida toda, né, estive inserido nas Forças Armadas, né, e em 2018 fui eleito o deputado estadual mais votado do Mato Grosso do Sul, da história do estado, e o 4º mais votado do Brasil. E isso eu devo, lógico, ao alinhamento que sempre tive com o Bolsonaro. Ele foi a grande mola propulsora, né, das campanhas que estavam alinhadas com ele em 2018. E infelizmente muitas máscaras caíram, né, de lá para cá, mas a gente segue aqui com os mesmos propósitos, com a mesma postura, né, e agora batalhando para poder chegar no cargo executivo aqui do estado, né? Hoje eu sou candidato a governador de Mato Grosso do Sul. Sim. Capitão, só vou fazer umas perguntas aqui, né? Porque eu também já fui militar. Capitão, o senhor morava próximo ao CMO ali, aqui nessa região? Morava próximo à Escola Preparatória de Cadetes, lá em Campinas. Lá em Campinas, então, mas o senhor nasceu em Campo Grande? Nasci em Campinas. Ah, nasceu em Campinas. Sim. Ah, certo. Sou nascido aqui, filho de Campo Grandense, mas nasci em Campinas. Porque o sobrenome do senhor é um sobrenome bem popular dentro de Campo Grande, né? A família Contrária está toda aqui. Ela né? está toda aqui. Poucos saíram aqui do estado, né,
tocarem suas vidas em outros lugares. Mas a família Contar é daqui. Meu avô veio do Líbano, sobrenome Contar, Tá. pessoal, até porque muita gente também pergunta, por que Contar, né? Meu avô, quando veio do Líbano e casou com a a bisneta do Zé Antônio Pereira, minha avó era Pereira, Isaura Pereira. Não tinha, o nome dele era com K, com a letra K, era Al-Contar. E não tinha letra K na máquina na hora de escrever, na hora de registrar o nome dele, ele ficou com a letra C. Com a letra C. Ele ficou C de contar mesmo, né? Aham. Ah, sim. Hoje a categoria ela diminuiu bastante, né? Que a gente até conversou nos bastidores um pouco antes. Antes a nossa estimativa era em torno de mais ou menos de 10 mil motoristas de aplicativo, só que na cidade de Campo Grande, né? E com a pandemia reduziu muito. Hoje a gente está uma média de 5 mil motoristas de aplicativo, é a metade, né? O senhor tinha uma noção desse declínio? Eu lembro que da aconteceu? a última vez que conversei com o pessoal dos aplicativos, né? O número era próximo de 10 realmente. Mas como caiu, isso deve ter sido por conta da alta do combustível, né? Ficou caro trabalhar hoje com carro, né? Sim. O carro ficou muito caro, o aluguel do carro ficou muito caro. Então realmente, hoje é o que? Em torno de 5 mil? Hoje está nessa faixa mais ou menos, né, Fuad? Sim. O último levantamento É em torno quase de 5 mil motoristas. pessoas, mais ou Tá. menos hoje, né? Trabalhando. Caiu muito. Então eu acho que todos perdem com isso. Todos, né? A população, porque diminui a acessibilidade, porque hoje é mais difícil você encontrar um motorista, por isso que muita gente às vezes questiona. Fala, é difícil hoje conseguir um motorista, mas é que foi nessa... Tinha até diminuído um pouco mais, é que agora algumas pessoas estão retomando por conta que ficou inviável ser motorista de aplicativo, né? Além de outros quesitos de regulamentação. Eu quero aproveitar para parabenizar todos vocês, porque durante a pandemia vocês não pararam, né? Muita gente precisou de transporte, porque tinha ônibus parando, não estava o serviço funcionando e realmente quem estava trabalhando sem parar era mototaxista, né? Entregadores e motorista de aplicativo. Então faço aqui o meu reconhecimento a toda a categoria, tá joia? Que se adaptaram, né? Acompanharam aí as medidas de proteção sanitária, exigindo máscara, exigindo álcool em gel. Muitos colocaram até aquele acrílico aqui, né? Sim. Para poder isolar, né, o motorista do passageiro. Aí algumas regras também foram colocadas, né? E realmente não pararam. Então eu presto aqui a minha continência aí para vocês, tá? É isso aí, capitão. Vamos falar agora num assunto um pouco complicado, né? Que no quesito de segurança. Hoje, somente na cidade de Campo Grande, o índice de violência, de assalto a motores de aplicativo está muito grande. Eu acho que assim, a violência está em todos os lugares, né? Mas eu acredito assim que a gente fica muito visado, né? Porque a gente está em todos os lugares, todos os bairros, então a criminalidade ela aumentou muito em relação ao motorista de aplicativo. A gente tem até um projeto que não é difícil de implantar, né? É só alguém querer ter um olho para a categoria e falar, não, vamos ajudar, que seria que nem hoje um botão do pânico. A gente até poderia auxiliar na parte de informações de dados também, qual que é a região que maior esse índice de assalto, de criminalidade, que a gente poderia até ajudar em outros segmentos também, né? A diminuir essa criminalidade. Então a gente só precisaria de alguém que falasse, não, vamos sentar, porque isso daí não é algo complexo, né? A gente poder fazer um projeto em relação a essa violência, que hoje, principalmente em Campo Grande, está terrível, né? De assalto, principalmente. O senhor, como governador, o que poderia trazer para a categoria, né, porque a PM, na verdade, quando a pessoa entra como governador, né, o candidato lá entra como governador, a PM e a segurança é de autoridade do governador. Como o senhor poderia auxiliar, como que seria essa situação da segurança no seu governo? Olha, Fuad e Sônia, segurança pública é um tema realmente muito importante aqui para o Mato Grosso do Sul. Sobretudo porque o nosso estado faz divisa aí com 2 países, né, Bolívia e Paraguai. Sim. Temos mais de 1.500 quilômetros de fronteiras com esses 2 países. E temos aí mais 5 estados brasileiros que fazem divisas com a gente. Isso faz com que o Mato Grosso do Sul, infelizmente, seja a rota
de narcotráfico, tráfico de armas, contrabandos. Então o nosso espaço físico do Estado é utilizado para trafegar, para transportar esses tipos de ilícitos. Então isso faz com que o crime organizado se apodere de algumas estruturas, né, e utilize até a população para poder estar passando esse tipo de material. Isso faz com que seja criado um desafio para a segurança pública do nosso estado, que em outros estados não é tão significante, né, que é essa questão do combate ao crime organizado, do tráfico de armas e drogas. Isso, obviamente, aumenta os números, aumenta a sensação de insegurança e a percepção de segurança, e o Estado tem que agir. Eu tenho sempre dito aí em todas as entrevistas, né, é uma ação conjunta. Então não adianta só atacar a consequência, nós temos que ir na causa. Então o governo do Estado tem que ajudar no desenvolvimento das cidades que são fronteiriças, para que essas cidades tenham mais oportunidades, mais desenvolvimento, para que menos jovens sejam cooptados pelo crime organizado, né? O Estado tem que fazer um trânsito de inteligência com as polícias dos outros estados e também dos outros países. Temos que usar melhor as Forças Armadas, que são presença muito forte já aqui em Mato Grosso do Sul, tem que integrar, certo? Fora isso, cuidar dos nossos policiais, dos nossos agentes de segurança pública, para que eles possam trabalhar motivados, que eles tenham as ferramentas, viaturas, material, fardamento, instalações para poder dignamente exercer a sua função. O Estado tem que dar essa proteção administrativa e jurídica para o nosso policial poder trabalhar. Estamos agora aqui passando na frente do Comando Geral, certo? Certo. Então, já que estamos falando de segurança pública, Né? aqui já ambientado. Já bem ambientado. Então, nós temos a melhor polícia, as melhores polícias do Brasil, porém ainda com um efetivo muito aquém do que poderia ser. Nós temos aí um déficit de quase 50% de efetivo. Então a percepção de segurança, nós cidadãos, trabalhadores, ela vai acontecer na medida em que a gente aumenta esse efetivo, na medida que a gente aumenta as patrulhas, as questões aí do policial na rua, né? Enfim, e para o motorista de aplicativo, como vocês estavam falando, essa percepção tem que estar no dia a dia. Por exemplo, gostaria muito de ter visto agora uma viatura circulando, andando, né, com os vidros abertos, né, com os policiais olhando dentro dos carros e tal. Mas pela falta de efetivo, infelizmente, a gente tem esse déficit. Temos que corrigir isso, tá? Com relação às soluções tecnológicas, como o botão do pânico que vocês mencionaram, eu fiz isso na Assembleia Legislativa. Propus um projeto de lei para que a mulher com medida protetiva tenha também um botão do pânico. Isso funciona em outros estados do Brasil. Sim. Queremos implementar isso em Mato Grosso do Sul. O próprio aplicativo, a empresa, né, que faz, ela pode também fazer esse diálogo com as forças de segurança pública. Isso, como você disse, isso pode ajudar até na questão de levantamento de informações, de mapear a criminalidade. E o carro de vocês é geolocalizado. Sim. Localização... até o bandido jogar fora o celular, né? Jogou fora o celular, quebrou a geolocalização. Tem, sim, essa possibilidade de fazer essa integração também, voltada mais para os motoristas, né? Então tudo isso aí, gente, é vontade política, é ter a sensibilidade de poder se reunir com a classe e discutir soluções. Eu acho que ninguém consegue tomar uma decisão sozinho, tem que ser sempre consultando a ponta da linha. Então, esse é o tipo de governo que eu quero fazer. Então quer dizer que o senhor está propondo aqui a situação de abrir o gabinete do senhor, caso o senhor seja eleito a governador, para discutir essas situações com os motoristas de aplicativo. O governador representa o povo, esse gabinete é seu também. Então eu quero ter governo de portas abertas, discutir soluções, discutir tudo aquilo que for dentro das 4 linhas da lei. Tudo que for possível fazer, nós iremos construir. O que não pode é o gabinete ser usado para fazer politicagem. Certo. Então tenha certeza que nós dedicaremos todo esse tempo para poder trazer soluções. E nada melhor do que você conversar com a ponta da linha, com o policial, né, com o motorista, com o passageiro, fazer audiências públicas, fazer campanhas de conscientização,
tem inúmeras formas da gente poder estar trazendo soluções juntos, né? Acho que pensando juntos sempre é melhor. Entrando nessa linha que o senhor até comentou em relação a botão do pânico para a violência, né, contra as mulheres, principalmente na Casa da Mulher Brasileira, eu quero entrar num ponto que a gente tem essa questão que a gente levantou. Falei, eu faço questão dessa pergunta entrar na entrevista, que era o seguinte, em relação às políticas para ajudar contra a violência das mulheres, porque assim, hoje a Casa da Mulher Brasileira está de parabéns pelo seu trabalho, porém, quando a pessoa não tem nenhum grau de parentesco, ela fica totalmente desamparada. Por quê? Hoje você pode ir na Casa da Mulher Brasileira, você faz a denúncia, só que se ele não tiver um grau de parentesco com você, eles encaminham o seu processo para um outro setor que lá alguém vai pegar e dar a tratativa ou não do seu processo, é onde acontecem muitas falhas, né? E nesse ponto também a gente entraria com uma sugestão, né? Porque assim, por não ser o ambiente onde ela deveria procurar uma DEPAC, normal, né? Para fazer a denúncia. Só que lá não tem uma estrutura de acolhimento a essa mulher que sofreu violência. Você senta ali, não tem uma divisória, não tem um ambiente diferenciado para acolher aquela mulher. Eu vou te falar sobre um programa que a Polícia Civil do nosso estado tem, que é muito bacana, que eu sou padrinho. Todo ano destino recursos para multiplicar as salas lilás. Sala lilás é um cômodo, né, uma repartição da delegacia especializada no atendimento da mulher e da criança, para que ela se sinta mais acolhida na hora de buscar os seus direitos, buscar poder denunciar alguém, enfim, que ela se sinta protegida e acolhida, e obviamente por uma servidora preparada para tal. Então, salvo engano, já foram 3 ou 4 salas lilás que eu tive o prazer de poder ajudar, né? Tive a honra de poder ajudar em diversas cidades aí do interior. Temos que multiplicar isso, né? Porque é diferente a mulher... Desculpa só, até dentro da própria capital, isso que o senhor está falando, essa pergunta da Sônia é interessante porque há um tempo atrás, uma parceira nossa, ela foi esfaqueada dentro do veículo. Certo? Ela foi totalmente esculachada dentro do veículo, esfaqueada até no rosto. Que absurdo, né? Foi bem complicada essa situação. E aí o caso dela foi parar na DEPAC. E aí o rapaz foi preso e logo em seguida ele, né, já saiu da cadeia, porque foi impetrado em crime comum, em crime de assalto comum ali, aquela situação não entrou como um crime contra a mulher, né, nessa situação. É por isso que a gente está até vendo qual que é a atitude. E nesse fato aí, o que ocorreu? Foi identificado que o histórico do agressor, que ele tinha problema com mulheres. Ele tem um histórico agressivo contra mulheres. Então, na verdade, ele nem deveria estar na rua, né? Mas aí, então, olha só como ela é que foi uma vítima aleatória, não foi assalto, foi nada. E infelizmente, o Mato Grosso do Sul é um dos líderes em feminicídio. É um estado realmente onde a mulher tem os seus índices, né, de violência, agressões, denúncias muito altos. Então nós precisamos sim que o estado tenha realmente medidas, soluções para diminuir esses números, se possível zerar, não é verdade? Inclusive a mulher sofre violência até em situações de muita fragilidade. Por exemplo, violência obstétrica. Que ainda, né, inclusive absurdo, fiz também um projeto de lei melhorando a lei que regulamenta a violência obstétrica aqui no estado. A questão de parto, dela poder escolher como vai ter o seu filho, como que ela quer dar à luz, se no método normal ou se por cesárea. Então são diversas situações onde a mulher acaba sofrendo algum tipo de violência, né? Como que o estado pode ajudar? Com medidas como essa, o botão do pânico, você ter uma defensoria que realmente acolhe, você tentar multiplicar as casas da mulher brasileira, pelo menos nas cidades polos aqui do Mato Grosso do Sul, fazer campanhas estimulando a mulher a denunciar, ela se sentir segura, que ela seja inserida também em programas sociais, por exemplo, para ter a sua própria casa. E capacitação, né? Também capacitação para que ela tenha independência financeira
e aí ela sim poderá ter mais liberdade para poder denunciar, certo? E outra coisa também é enrijecer as leis e as investigações em torno aí dos criminosos, né? Então, nós não podemos mais aceitar que o cara que esfaqueou aí a colega de vocês, no dia seguinte já foi solto. Pô, isso é incabível, né, gente? Que ele apareceu depois do flagrante e aí já acontece toda aquela situação a bem do bandido, isso é um né? absurdo. O bandido, o criminoso, ele tem que ter medo, das suas ações, porque ele tem que ter certeza que a consequência vai ser drástica para ele. Um cidadão desse que já tinha um histórico não podia estar solto na rua dessa maneira. E acredito que também entraria muito aí que hoje, que nem falou, o nosso estado é o mais violento, principalmente feminicídio é um dos maiores índices, né, se você olhar do Brasil. E acredito também que seria necessário também uma política de governo dentro das escolas, né, de conscientizações. Aí são, né, as campanhas, né? Seriam as campanhas, tem né? que ser feita desde muito novinho, porque às vezes a criança não tem a referência em casa, porque vem de um lar conturbado, infelizmente. Então acho que tem que estar na programação da educação infantil a questão do respeito à mulher, né, as consequências de determinadas ações. Isso é básico, né? Não precisa nem ter lei para isso. Educação Um homem básica, bater né? numa mulher, qualquer tipo de violência é inaceitável. Mas já que a sociedade acaba que não consegue ter esses parâmetros para todos, temos que sim fazer campanhas, não só em escolas, mas também em hospitais, em delegacias, encorajando a mulher a poder fazer a sua denúncia. Enfim, nós temos que fazer um trabalho realmente amplo, né? Com relação a essa questão, né? E fazer com que os órgãos públicos realmente acolham. Quantas vezes já não ficamos sabendo, inclusive até de ex-prefeitos aí usando de cargo para poder assediar. Então, fora assédio moral, assédio sexual que acontece em repartições, tudo tem que ser investigado e tem que ser punido. Não podemos deixar que a lei afrouxe, né? Muito menos quando se trata de violência contra a mulher. Peraí, deixa aí eu perguntar. Não, pode falar. Como a gente deu uma entrada ali na educação, capitão, e a gente aqui acaba conversando de tudo, não somente de motorista, né? Que acaba vindo a toda a família. E eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, porque também foi uma promessa, né, do Bolsonaro, né? E melhorar na nossa parte em educação. Só que nós sabemos que a educação ela é estadual e municipal. Nós sabemos dessa situação também, né? No caso o senhor vir a ganhar o governo do estado, existe algumas situações que a gente deixou de fazer, né? Como escola estadual que eu vejo hoje a gurizada fazendo, elas não cumprem o que está na Constituição, que é cantar o hino nacional brasileiro, né, fazer o hasteamento da bandeira semanal e não tem mais nenhum incentivo do Estado. O senhor voltaria a isso? E também na situação do senhor como educação, como militar, teria alguma proposta de militarizar mais algumas escolas em Campo Grande? Olha, Fuad, cantar o hino nacional, né, valorizar a nossa história, os nossos símbolos, isso é básico para que a gente crie nas crianças um senso de amor a essa terra. Então isso é essencial. Inclusive eu reforcei através de um projeto de lei, foi o primeiro projeto que eu apresentei como deputado, né? Reforçando a questão do hasteamento e canto do hino nacional nas escolas. Infelizmente, não sei porquê, alguns diretores de escola não concordam, acham que isso não é interessante ou isso não é importante e acabam não cumprindo a lei. Então fica essa lacuna realmente de fiscalização e também o cumprimento da regra. Eu quero poder, Fuad, não é militarizar a escola. Nós temos um modelo chamado Escola Cívico-Militar, onde você integra a escola que já existe e coloca alguns monitores militares para poder dar um pouco mais de organização, preparo, né, condução de trabalhos numa escola já existente. Isso já dá certo em muitas cidades do Brasil. É importante demais, porque o tempo na sala de aula ele é muito precioso. Você não pode permitir que o aluno em sala de aula não esteja lá se preparando para o futuro. Então,
Infelizmente ainda tem algumas escolas com casos de drogas, onde vai lá o traficantezinho e tenta aliciar a criança para poder já ter algum contato com drogas. Qualquer conteúdo pornográfico, né, no intervalo, questão de pichar muro, depredar o material escolar, não respeitar professor. Todos esses problemas podem ser corrigidos, né, caso você consiga implementar mais escolas cívico-militares. Não querendo criticar os professores, nada disso. Nós temos um corpo docente fantástico, mas infelizmente ainda tem muito caso aqui em Mato Grosso do Sul, né, de escolas que não conseguem manter o mesmo nível de organização de uma escola cívico-militar. Então, Mato Grosso do Sul já tem 8 escolas. Eu quero poder multiplicar isso ao longo do mandato. Na verdade, isso que nós falamos aqui de militarizar é uma forma de até de você dizer. Porque hoje você vê em Campo Grande algumas escolas particulares que ela leva o ritmo militar, só que com pessoas civis dentro da escola e funciona 100%. Né? Você até fala assim, essa escola aqui é estilo militar, né? O jeito de dizer, né? E você vê que funciona a escola, não tem bagunça e é um exemplo, é que nem o senhor falou, não é querendo falar dos professores, que a gente tem um bom corpo docente dos professores. Posso esticar só mais uma pergunta em termos de professores? É por causa que é o seguinte, isso daí que eu participei de algum tempo da parte de educação e dentro do nosso estado hoje, inclusive na parte de professores, os professores, a grande maioria dos professores, eles não são concursados. Eles são professores contratados. E aí, quando acontece a mudança de governo, tá certo que agora fizeram uma lei agora, né, que o professor ele faz uma prova, né, ele tem um concurso e ele fica ali 2-3 meses sem poder ser mandado embora na troca de um governo. Só que isso aí acaba sendo até muito pouco, porque geralmente o que acontece no nosso estado é que o político quer fazer a política dele, quer colocar os dedos dentro da escola. O senhor poderia estender esse prazo, vamos supor, para um ano, né, nessa situação, para que esses professores pelo menos tenham tempo hábil, né, e verificar a competência do professor, na verdade? Isso é o mais importante, né, que o professor seja respeitado, né, independente se é concursado ou contratado, ele tem o seu valor, tem a sua missão para cumprir em sala de aula, e eu quero poder ser o governador que mais valorizou a educação no nosso Mato Grosso do Sul. Tá? Com relação à questão de contratados, prazos, tudo isso eu quero discutir com as categorias, para que haja bastante transparência, para que tenhamos bastante diálogo e que não fique nenhum assunto de fora. Nós temos que priorizar, porque o nosso maior tesouro são as crianças. Sim. O nosso objetivo é a educação infantil. Então iremos, obviamente, fazer todo o ajuste necessário para que essa missão nunca deixe de ser cumprida. Então os professores aí que por acaso estiverem assistindo essa entrevista tem bastante motorista que é professor também, poder acrescentar a renda, né? Tenham a segurança que o diálogo será sempre aberto, teremos toda a condição do mundo, né, de poder recebê-los na governadoria, sentar com a pasta, até porque, Fuad e Sônia, eu quero ter um secretariado técnico, um secretariado que vai realmente trazer soluções e não colocar questões partidárias e políticas na hora da gente desempenhar a nossa missão. Você pode ter certeza disso, porque a forma como eu estou construindo essa campanha é dessa maneira, sem amarras políticas. Isso vai me dar muita liberdade para poder discutir, nomear o meu secretariado e realmente tentar ser o melhor, né, em cada área de atuação. Ok? Tá certo. Pode seguir a sua pergunta aí. Na parte hoje, nós motoristas somos regulamentados, né? A gente sofreu muito com algumas observações, exigências, né? Que hoje em dia a gente tem que mudar um pouco essa parte pública de pensar assim, o que a gente pode incentivar para as pessoas regulamentarem, ao invés de falar assim, vocês têm que regulamentar e taxar e multar, entendeu?
E com isso a gente sofreu um desespero, né? A categoria ficou desesperada e tal, mas hoje a gente conseguiu alinhar bastante fatos importantes e somos hoje regulamentados. E com isso, agora a gente está atrás do nosso benefício, né? Por que somos regulamentados? Sendo que tem uma lei hoje que ajuda, que falta alguém ter aquele olhar público pelos motoristas de aplicativo. A gente é bem esquecida, apesar de ser, somos um número muito alto. Pensa no estado, no Brasil. Vocês estão acompanhando, né? Sônia, você está acompanhando a tramitação de um projeto de lei na Assembleia que fala sobre transporte intermunicipal? Sim. O deputado que está brigando para que regulamente o transporte intermunicipal, né, que é entre cidades, para os carros aplicativos, sou eu. Inclusive, Sim. propus emendas, Sim. conseguimos alterar isso, porque nós temos no Mato Grosso do Sul, né, eu falo aqui de Campo Grande, mas vamos pensar no motorista de aplicativo que mora, por exemplo, em Ladário, em Corumbá, que são cidades limítrofes, Isso. Anastácio e Aquidauana, Sim. Mas Via Lopes e Jardim. Aqui é Terena, capitão, Terena. capitão, na verdade, o motorista nessa situação até foi aprovada uma lei para que nós motoristas andássemos somente 10 quilômetros, né? Isso. E aí o que Até 10 até 10 quilômetros. Só que a categoria ela não foi nem chamada para conversar nessa situação. Não fomos chamados para conversar. Aí vem o cidadão vem lá de Terenos ou de Araguari ou uma cidade mais próxima, vem fazer a compra aqui no supermercado mais atacadista, porque lá na cidade dele não tem. E aí ele pega o motorista de aplicativo para voltar para a cidade dele com a compra dele, porque ele não tem ônibus, não tem nada para ele fazer esse transcurso. Só que daí já ultrapassou os 10 quilômetros, aí o motorista pode ser multado, né, por uma situação dessa. E esse é um diálogo até que não aconteceu com a categoria, até para a gente poder explicar isso para eles. Eles não sabem como funciona. Eu sou a favor da livre iniciativa, eu sou a favor da tecnologia, né, que a gente tenha mais possibilidades de expandir a questão dos aplicativos, né, de motorismo. Gente, isso aqui é uma profissão, isso aqui é um Sim. emprego, isso aqui é uma fonte de renda, de vida. Né? Quanta gente não depende, né, desse momento de poder transportar um passageiro para lá e para cá. E outro, o cidadão, ele tem que ter a liberdade, se ele quiser ir de Três Lagoas a Corumbá de Uber, é o direito dele. Sim. Então vamos brigar para que esses 10 quilômetros, né, que hoje está estabelecido, que não tenha mais limite. Sim, isso é ótimo. Tem né? gente que não quer pegar o ônibus. Mas é a parte que eu falo, em vez de incentivar, então vamos criar um cadastro para a gente ter uma noção de motoristas cadastrados para poder ter essa liberdade. Então são coisas assim que eles têm que parar de impor. Não, vamos taxar e pronto. Passou multa, acabou. Não é assim, não teve uma conversa. E é o que a gente também fala, que nem, por exemplo, hoje a gente não tem uma isenção nem desconto na hora de pagar um IPVA, motorista de aplicativo de paga normal. Não temos um incentivo de financiamento, pagamos essas taxas absurdas, igual o taxista tem, Ok. né? Então, eles exigiram que a gente se regulamentasse, bacana, mas agora a gente também quer Concordo com ter vocês. esse direito. Concordo com vocês. Porque a pessoa que aluga hoje um carro acaba recolhendo em outros estados, né? Não generalizando, por conta que são empresas que recolhem em outro local. Incentivando o motorista aqui a financiar o veículo dele aqui, ele vai estar recolhendo aqui dentro, vai pagar o IPVA aqui dentro. Correto. Então vai ter um giro, né? Você vai deixar de perder um pouquinho aqui, mas você vai ganhar em número. Então é essa parte que a gente precisa de alguém para olhar pra gente. Até né? porque Nessa parte. uma das situações da nossa regulamentação, capitão, foi aquela situação. O pessoal vem aqui, loca carro e vem gastar o nosso asfalto e o imposto vai para fora. Só que beleza, entendeu? Tipo, tranquilo, estamos regulamentados, estamos pagando os impostos, mas cadê o benefício pro motorista poder comprar um carro? Para ele poder se sentir Pagar o estimulado a imposto fazer aqui, aquilo. né? Sim, Não tem são isso. lacunas que têm que ser preenchidas. Né? São omissões, talvez, do poder público, que atrapalham demais até o próprio poder público. Você está deixando de arrecadar, você está deixando de fomentar isso aqui, você está deixando de ter até um certo controle melhor, né, mais transparente. Nós temos que corrigir esse problema, certo? Lembrando, gente, que eu sou a favor de respeitar os direitos, né, da livre iniciativa, né, de podermos fomentar
é a concorrência. Sim. Quanto mais concorrência, melhor os serviços e menor o preço. Então isso estimula. A mão do Estado tem que ser a mínima possível sobre a atuação livre, né, das profissões. Então, lógico, fiscalização para que os passageiros também não tenham, né, qualquer tipo de dissabor com relação à condição do carro, pneu, essas coisas. Se vai regulamentar, é pensando no cidadão, mas também pensando no motorista. Então, não pode ser só de um lado. Então, realmente vocês têm razão em pleitear essas possibilidades, né, de terem a contrapartida, né, de estarem regulamentados. Tenho a certeza que nós iremos discutir isso também, juntos, tá? Isso é muito importante, capitão, porque o que acontece? Até hoje, depois dessas regulamentações, dessas situações, essas canetadas que aconteceu aí, inclusive a categoria a gente foi muito unida, né? Porque na nossa regulamentação nós iríamos pagar imposto no centro, no bairro, e aí a gente foi lá, brigou, enchemos a Câmara dos Vereadores, e aí depois fomos recebidos pela prefeitura, o prefeito nos recebeu, e aí amenizou a situação, e tá mais ou menos boa. Ainda falta muita coisa para mudar, só que realmente os benefícios não vieram, né? E na articulação dessa conversa entre o motorista e o governo, ela está muito falha ainda. Então o senhor aqui se compromete com a gente a abrir novamente e voltar a conversar. Essa é uma proposta que o capitão Contardi está fazendo com a gente. Então. Sem dúvida, o governador está lá para representar o povo, né, representar as pessoas. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Eu vou fazer um governo de portas abertas, para que a gente escuta os problemas e traga juntos soluções. Ok? Sim. Claro que tudo é uma questão de construção. Você pode chegar e dizer, não, eu vou zerar IPVA, não tem como. Você tem que colocar numa mesa, fazer um equilíbrio, né, de propostas. Você tira de um lado, você tem que pôr do outro, né? Então tem que realmente chegar num equilíbrio. Acho que a grande palavra chama-se equilíbrio. E bom senso. Na verdade, foram duas situações que nós fizemos com o governo do estado. Uma foi no começo quando começou aquela situação dos combustíveis, né? Nós tentamos conversar para ver se poderia haver uma redução do ICMS, que não aconteceu, mas que agora foi obrigado a acontecer. E uma outra Bolsonaro. E uma outra situação era incentivo ao GNV, né? Porque nós temos algum outro tipo de combustível que é muito mais rentável até para nós. Não digo para uma pessoa normal usar o GNV, mas para o motorista, para o taxista, até para o caminhoneiro hoje em dia, o GNV é uma solução, né? Viável. Uma solução. Outra solução também, o etanol. Nosso estado produz álcool. Então, por que não chega, né, para nós com um preço que poderia ser na casa de R$2 o litro? Né? Então falta realmente a vontade política, né, o bom senso, né, sentar ali com as transportadoras, as distribuidoras e ver uma solução para que isso aconteça. E parar de ficar cedendo às pressões dos cartéis. Sim. Porque existem essas forças, né, operando e que acabam prejudicando o cidadão. Eu acho que quanto mais baratear, quanto mais a gente dá liberdade, quanto mais as pessoas se sentirem estimuladas a produzir, a gerar emprego, quem ganha é o Estado, são todos nós. Então, que depender de mim, da minha equipe, vocês tenham a certeza que buscaremos a melhor solução para todos. E não pensando apenas em arrecadação, não pensando apenas em um lado da mesa. Né? Todos têm que buscar soluções juntos. Então, que nem nessa situação mesmo. Hoje o nosso eu falo muito do GNV porque a gente está vivendo na pele isso, e muito motorista colocou o GNV. E o que aconteceu assim no meio assim foi o seguinte: o GNV ele já vem encanado, vem bonitinho, não tem transporte, não tem frete. De repente vem um aumento abusivo também do GNV para acompanhar o preço da gasolina. E não teve uma fiscalização pesada em cima disso, né? Então, assim, a parte de fiscalização também, para conter esses cartéis
O senhor já existe alguma proposta para esse tipo de situação? Aí temos o PROCON para isso, Aham. temos órgãos fiscalizadores para isso. Então colocar realmente para funcionar. Tá? Cada um está tentando proteger o seu, né? O distribuidor, o dono do posto, né? O cara que presta serviço, quem consome. Nós temos que sentar na mesa todos e chegar numa posição de equilíbrio, né? Para que a gente não deixe um nicho desse passar, por exemplo, do GNV. Né? Então, qualquer abuso da máquina pública será, obviamente, investigado, será contornado, né? Não pode ter abuso, certo? A gente pergunta isso porque foi uma coisa muito abusiva, né, no estado. É que de repente quem não é o consumidor do GNV não vê o que aconteceu, né? E aí ficou inviável, né? Acaba ficando inviável até pra gente poder fazer o nosso ganha-pão, né? E até hoje, para regulamentar ainda é muito caro, né? É. E aí tem muita gente que tem e não é regulamentado e tudo mais. Então, até nisso, por exemplo, tá perdendo às vezes um pouco o estado de estar recebendo se a gente conseguir fechar uma balança, né? Correto. Para os dobradores de moeda. E também vai acabar barateando mais aqui o kit. Por ter essas exigências, acabam ficando mais caro para você poder também hoje colocar um kit. Então, são várias balanças que a gente analisa. É aquilo lá, vamos abrir um pouquinho aqui, mas a gente vai ganhar aqui, né? Porque aí todo mundo vai poder regulamentar. E eu acredito assim, foi muito bacana, né, Fuad? Um papo, porque senão a gente vai ficar a tarde toda aqui gravando, né? A gente vai embora, porque é muito assunto, é muito complexo tudo, né? Hoje qualquer tema está sendo complexo. Nós estamos num processo de transformação do nosso país, da mentalidade das pessoas. Hoje nós estamos mais maduros politicamente, a gente acompanha mais os problemas. A gente hoje entende que uma votação lá no Congresso Nacional impacta a nossa vida diretamente aqui, né? E que se a gente não ficar em cima, não cobrar, não for pra rua, não se manifestar nas redes sociais, as coisas passam e a gente acaba pagando o preço lá na frente. Sim. Eu digo que hoje nós estamos pagando o preço do nosso erro no passado, por termos elegido mal nossos representantes, né? Por não termos tido a oportunidade de fiscalizar melhor, de poder denunciar melhor. Então, e também porque antigamente não tinha rede social, não tinha WhatsApp, você não tinha como saber das informações. Você se ligava lá na Globo, engolia lá o que o Jornal Nacional falava e estava tudo certo. Agora não, agora a gente tem várias fontes, a gente checa, a gente tem a internet a nosso favor. Isso faz com que a gente participe mais, esteja mais ativo politicamente e mais maduro também. Por isso eu digo que essas eleições vão ser importantes, porque vai demonstrar, né, para o mundo que o brasileiro está ainda mais atento do que em 2018. Porque eleger o Bolsonaro lá em 2018 foi um passo importantíssimo na história do país. A gente conseguiu trocar o modelo de política no Brasil. E agora, a turma que foi desmamada por conta disso está louca de sede, querendo voltar. Então nós não podemos deixar que o nosso país volte para as garras, né, dessa corja aí de bandidos que sempre estiveram à frente do nosso governo. E essa transformação, Fuad, vem acontecendo nos estados. O que o Bolsonaro está fazendo pelo país, a bolha que ele conseguiu romper e hoje entrega resultado para o país, tem acontecido nos estados. E é por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição como governador do estado de Mato Grosso do Sul. Eu que tenho um trabalho, uma conduta, uma postura alinhada com a dele, né, de realmente trazer transparência, gestão, coerência, retidão nas propostas e moralizarmos, né, a coisa pública, a questão da política pública. Então, por isso eu hoje estou aqui com esse grande desafio, concedendo essa entrevista aí para vocês, para que mais pessoas conheçam o Capitão Contar, né, aquilo que fiz como deputado, como foi minha vida antes ainda de política, e dessa forma estamos dando mais uma opção para o eleitor poder escolher o seu representante nas eleições desse ano. Eu já declaro aqui, sou fechado com o Bolsonaro, não abro. Tem gente que não gosta dele, mas o Brasil não tem outra opção.
Peço até que essas pessoas que têm um pezinho atrás, que elas coloquem a mão na consciência e vejam que o resto é farinha do mesmo saco. E nós não podemos jamais retroceder. Não podemos dar espaço para trás. Não é fanatismo, tá? Eu não tenho político de estimação. É realmente uma questão de sobrevivência do nosso país. E eu estou aqui com esse desafio, junto com vocês agora, pedindo o voto também. Agora estamos em campanha, né? Oficialmente. Então você aí que está assistindo, não tem candidato a governo e gostou dessa entrevista, procure saber mais aqui do Capitão Contar, né, ó, meu santinho, vou deixar um para cada um aqui, pro Fuad e pra Sônia, tá? Para que vocês tenham essa opção, tá? O nosso Mato Grosso do Sul merece uma renovação, alguém que vai chegar lá sem rabo preso, sem amarras políticas, tá? E de verdade aí mudar o nosso estado, né? Um estado que infelizmente só reveza de grupo político de poder, né? Então estão sempre se perpetuando. E eu ia mais pro interior, né? É hora de dar essa reviravolta. Abandonar. Eu sou de Ladário. Você é de Ladário? Eu nasci e cresci dentro da Marinha, que você estava falando lá. Era o passeio da escola era dentro da Marinha ou do Exército. Era novembro era na Marinha e agosto era no Exército, que são onde a gente ia visitar, as visitações das datas comemorativas. Legal, então você é filho de militar. Sou, da Marinha. Capitão, a gente abriu um espaço para o senhor, né? Para caso o senhor terminar a nossa entrevista, aí o senhor tem um tempo aí do senhor para falar o que o senhor deseja. Mas eu acho que o senhor acabou de falar, mas se quiser falar novamente, pode. Mas lógico, pode falar. Eu só tenho 15 segundos de TV no horário eleitoral. Então toda oportunidade que eu tiver de me apresentar aí para as pessoas, né, para que mais pessoas me conheçam, melhor. As pesquisas estão acontecendo, elas estão rodando aí no estado. Mais de 50% das pessoas ainda não sabem quem votar, ainda não se preocuparam, né, quem será o representante dos próximos 4 anos. Lembrando, pessoal, que nós temos um dia para votar e 4 anos para se arrepender, ou 8, porque depois que um grupo político assume, eles se apoderam da máquina e faz com que esse grupo se perpetue no poder. Então estamos tendo a chance única de renovar a política em Mato Grosso do Sul. Nunca antes no estado tivemos uma eleição tão acirrada para governo do estado. Eu que venho já de um mandato bastante atuante aqui na Assembleia, como falei no começo, né? Pedi impeachment de governo, abri CPI, fiscalizei, denunciei corrupção, votei contra aumento de impostos, votei contra a redução do salário de professores. Fui realmente um deputado combativo e isso me credenciou para hoje ter apoio popular suficiente para disputar um governo do estado. Então você aí que está assistindo, quer um governador que vá de verdade brigar por você, que vá trabalhar por você, que não vai deixar roubar. Porque hoje eu falo que o que mais mata a gente no Brasil chama-se corrupção. Sim. É quando falta um remédio, quando falta um médico, quando falta uma estrada de qualidade, você perde vidas. Sim. Quando você não investe em educação e a criança vai para o mundo das drogas. Quando você não tem um efetivo condizente de segurança pública. Então, corrupção é a coisa que mais mata. Então, eu sei que o Estado arrecada muito, gente. É só não deixar roubar que vai sobrar dinheiro para fazer muita coisa. Inclusive, reduzir impostos. Para que a gente tenha mais condições de criar nossos filhos, né? Sobrar dinheiro para colocar mais comida na mesa, mais saúde. Então o Estado tem sim essa responsabilidade de poder dar um novo futuro para o Mato Grosso do Sul, dar renovar as esperanças do nosso Estado. Nós não merecemos mais políticos envolvidos em falcatruas, que roubaram o nosso dinheiro, já foram até presos e ainda se encontram aí pleiteando, né, querendo voltar para o poder. É inadmissível. Então vamos nos unir, vamos todos realmente colocar a mão na massa, vamos nos preocupar e ajudar a eleger quem realmente merece, quem vai trabalhar, quem tem proposta, tá? Vai ter coragem de enfrentar o sistema. E é por isso que hoje eu estou aqui, né, colocando o meu nome à sua disposição. Capitão Contar, o número é 28. Aquele que quiser saber mais aí nas redes sociais, é só digitar Capitão Contar aí, @Capitão Contar, né? Eu tenho também um site,
que é o capitãocontar28.com.br. Ali tem minhas propostas, o que eu quero para o Estado. Você pode entrar, acessar, opinar, criticar. E é assim que eu quero conduzir o governo, né, dialogando, né, com vocês. Não é palavra de política, é palavra de capitão. Lembra que eu falei porque eu prefiro capitão do que qualquer outro cargo? Que é palavra de capitão. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de falar uma coisinha para vocês que eu deveria ter falado lá no começo. Siga a gente, dá aquela curtida. Essa entrevista foi com o Capitão Contar. Muito obrigado, capitão, por ter aceitado o convite, em ter vindo falar com a categoria. O canal está aberto para aqueles candidatos que desejam conversar com a categoria, né? Porque a gente entende que a nossa categoria hoje ela tem um mundo muito grande. São 5 mil motoristas, a média vai para 20, 30 mil pessoas dentro da família. Então, venha conversar você também com a categoria, venha dar a sua entrevista. Muito obrigado, capitão. Permissão para encerrar a entrevista. Permissão concedida. Vamos para o intervalo aí agora. Um abraço. Fica com Deus, pessoal. Curte a gente.